Nossa proposta nessa manhã é ler Sofonias capítulo 3, versos 8 a 20, aplicar essa mensagem aos nossos corações, apresentando aqui um panorama da mensagem de Sofonias nestes 3 capítulos que compõem o seu livro. Sofonias capítulo 3, versos de 8 a 20. A salvação da filha de Jerusalém. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te recebeste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que te exultam a sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora do teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia cindirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam os opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos falarei, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um povo e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, assim diz o Senhor. Deus querido, nosso eterno e misericordioso Pai, diante da sua palavra nos prostramos e nos rendemos e pedimos pela iluminação do teu Espírito para compreendermos esse texto e aplicá-lo às nossas vidas, com vistas à edificação da sua igreja e à glória do seu nome. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Nós seguimos na nossa série de mensagens intitulada Assim diz o Senhor, Profetas Menores. Hoje, como eu disse, o nosso desejo é falar um pouco a respeito da profecia de Deus enviada por meio do profeta Sofonias. Uma leitura que não é lá muito comum. Os profetas menores são menos lidos do que outros profetas e outros textos, mas são igualmente importantes, porque são também palavra de Deus. Hoje, portanto, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito de algo que Sofonias trata, especialmente no texto, na parte do texto que lemos, a respeito de Deus guardar para si
um remanescente fiel. E esta é a tônica da mensagem de Sofonias. Sofonias, então, profetizou em Judá, no Reino do Sul, quando Josias era rei. Então, nós estamos falando de um acontecimento entre os anos 640 e 609 a.C. Entretanto, embora esta datação seja um tanto quanto exata, ou possa ser evidenciada com alguma exatidão, existem questionamentos a respeito do profeta ter ministrado antes da grande reforma de Josias, que Josias promoveu na vida espiritual do povo de Israel, sobretudo a partir do ano 622 a.C. A denúncia de Sofonias quanto ao incessante culto sincrético, isto é, Sofonias, ao longo do seu livro, está tratando a respeito da idolatria que estava incutida no meio do povo de Deus, onde o culto que deveria ser para o louvor da glória de Deus havia sido contaminado por pensamentos, ideologias e teologias dos amonitas, filisteus e dos povos da circunvizinhança do reino de Judá. É interessante que Sofonias também fala a respeito desta idolatria, tendo como base aqueles adoradores de Baal. E este é um momento que remonta à ocasião onde o rei Josias promove então aquela reforma espiritual. Portanto, Sofonias começou provavelmente a ministrar depois destas reformas. Como Nínive ainda não havia sido destruída, esta mensagem certamente foi proferida em torno, ou pelo menos antes do ano 612 a.C., porque ao longo do livro, Sofonias faz menção da grande cidade de Nínive. Os irmãos se lembram que Nínive é retratada pelo profeta Jonas. E aqui Sofonias está 100 anos à frente de Jonas. E embora no passado Nínive tivesse se prostrado diante do Senhor, agora, neste contexto, ela está gloriando-se em si mesma e havia se arrependido do seu arrependimento. Considerando então estes fatos históricos, Sofonias pode ser provavelmente datado como o seu ministério acontecendo no início do reinado de Josias. Então, neste sentido, estas informações históricas nos são importantes, porque nos ajudam a entender o contexto do reinado do próprio rei Josias. Sendo, portanto, então, a denúncia de Sofonias uma das causas pelas quais Deus, por meio de Josias, reforma a religiosidade do povo. E nós podemos ler tal reforma, aspectos ligados à decisão e à reforma de Josias, em 2 Crônicas, capítulo 34, de versos 1 a 7, bem como em 2 Reis 23, 4. A mensagem de Sofonias, meus irmãos, pode ser dividida basicamente em duas grandes partes, em dois grandes temas principais. O primeiro deles, o juízo de Deus, e o segundo, a misericórdia de Deus em conservar para si um remanescente que lhe é fiel. De um lado, a ira e o juízo, a destruição; do outro, a esperança e o livramento. O livro de Sofonias pode ser dividido na primeira parte, onde Deus levanta o seu profeta, e como nós já dissemos em outras mensagens, o profeta era uma ferramenta de Deus para chamar o povo ao arrependimento. O profeta era utilizado por Deus quando as outras instituições já não cumpriam mais o seu papel. Quando o rei se afastava do Senhor, quando os sacerdotes prevaricaram, quando os juízes mudavam as coisas, decidiam para si próprios e o povo estava perdido, Deus levanta os seus profetas para anunciar juízo e pregar arrependimento. Do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 8,
é esta a mensagem de Deus para o reino de Judá. Se arrependam, porque Babilônia será o meu chicote para vocês. Portanto, irmãos, o primeiro aspecto relacionado aqui ao livro de Sofonias que eu gostaria de destacar é o juízo de Deus, o dia do Senhor, quando a vingança de Deus vem sobre todos os impenitentes. E é interessante perceber como esta ideia do dia do Senhor é algo comum aqui em Sofonias. Esta expressão, o dia do Senhor, com algumas variações, é repetida cerca de 18 vezes, nos levando a perceber a centralidade desta ideia na mensagem de juízo por meio de Sofonias. Neste sentido, o dia do Senhor, aqui em Sofonias, é tanto Deus externando o seu juízo para aquele povo, naquele contexto, bem como um prenúncio do juízo final, onde Deus há de julgar e punir os impenitentes. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, Sofonias está apontando os pecados do povo, descrevendo o distanciamento daquele povo do seu Deus e externando o juízo de Deus para com eles. Sofonias preocupa-se em descrever quais os pecados que Deus estava condenando, que estavam presentes na vida do povo. Mas você pode se perguntar, pastor, quais pecados são esses? A partir do capítulo 1, ele elenca aquilo que Deus estava condenando. E eu convido você a passearmos um pouco aqui em Sofonias, abrindo em Sofonias capítulo 1, versos 4 e 5, quando o profeta diz assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e de seus sacerdotes, os que sob os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. O primeiro pecado que estava incutido no povo de Deus, assim como em outros momentos da história do povo de Deus, era a idolatria. Deus está se revelando contra os ídolos que estavam no meio do seu povo. A mensagem de juízo de Deus contra a idolatria é clara quando faz menção a Baal, aquele ídolo ligado à fertilidade, aquele ídolo que se servia, por exemplo, da prostituição cultica em troca de fertilidade. Mas é interessante também que esta idolatria não estava relacionada apenas ao ídolo Baal. O profeta faz menção da adoração dos astros celestes, quando ele se refere aos exércitos do céu. As estrelas eram adoradas, o sol, a lua. As pessoas trocaram a criação pelo Criador. E no final, ele faz menção também de um ídolo amonita chamado Milcom. Na verdade, Milcom é uma variação do deus, do ídolo, Moloque. E quem era Moloque? Exatamente aquele ídolo da fertilidade, que exigia dos seus servos o sacrifício de crianças em troca de prosperidade. Isso parece absurdo, isso parece ser um distanciamento profundo de Deus, mas é exatamente nesse contexto que o povo de Deus se encontrava. Mas a idolatria não era o único pecado de Judá. Eles também se enveredaram pela violência e pela mentira. Verso 9. Eles também se acomodaram e o comodismo tomou conta de suas vidas. Eles já estavam indiferentes para com Deus, para com o poder de Deus, chegando a declarar: o Senhor não faz nem bem nem mal. Capítulo 1. Verso 12, o profeta também está condenando a soberba do coração. Capítulo 2, verso 10 e 2,15. Por fim,
Ele ainda fala a respeito da opressão e cita a própria Jerusalém como fonte desta opressão, capítulo 3, verso 1. É interessante, meus irmãos, que na mensagem de Sofonias, o pecado é tratado como pecado. O pecado tem nome, tem endereço e é apresentado o seu potencial danoso no meio do povo. Por que essa mensagem é especialmente importante para nós? Sabe, irmãos, nos nossos dias, o pecado tem recebido outros nomes. Enquanto antes se chamava a idolatria de idolatria, para alguns hoje é apenas veneração. Enquanto para Deus idolatria é um pecado inadmissível, hoje em dia é apenas correr atrás do seu futuro. Enquanto antes idolatria era algo que trazia tristeza para Deus, hoje é tido como algo normal, que todas as pessoas fazem. E a idolatria do coração tem tomado conta de muitas pessoas. Sabe, irmãos, quando a violência é tratada como algo banal, nós percebemos que não estamos mais chamando o pecado de pecado, mas de algo que se tornou comum nos nossos dias. Quando nós olhamos para o culto a Moloque, talvez você fique imaginando, tudo bem, pastor, mas hoje em dia não tem nada disso. Será, irmãos? O que você me diria a respeito do aborto, se não é o sacrifício de crianças em troca de prosperidade? Quantas crianças estão sendo sacrificadas em prol da liberdade dos seus pais? Isso para Deus é pecado. Hoje é algo comum. Meus irmãos, quando nós olhamos para a soberba condenada por Sofonias, muitas vezes nos pegamos pensando a respeito da possibilidade de superioridade em determinadas situações da nossa vida, a opressão que nós temos vivido de determinados grupos socioculturais, econômicos, em detrimento de outros. E nós julgamos que isso é algo comum dos nossos dias. Quando isso acontece, nós nos tornamos um pouco, para não dizer muito, parecidos com o povo de Deus, com o reino de Judá, há muito tempo atrás. Sofonias não apenas aponta o pecado, mas ele faz questão também de dizer quem eram os pecadores. Sofonias não apenas denuncia as atitudes, bem como os seus atores ou os seus autores. Capítulo 1, verso 8. Os oficiais e toda a realeza haviam se contaminado. Lembra, meus irmãos, que eu disse que o profeta era convocado por Deus quando as instituições por Deus constituídas falhavam na sua missão de conduzir o seu povo. Então, os líderes, a realeza havia se contaminado, os religiosos estavam contaminados no seu coração. Capítulo 1, verso 9. E aí ele faz menção dos povos na circunvizinhança, filisteus, moabitas, etíopes, assírios, para lá no capítulo 18 do verso 1 ele dizer: todos os moradores da terra têm cometido atrocidades contra mim, diz o Senhor. Quando olhamos para o estado de pecado, de separação, dos tempos de Sofonias, parece até que nós estamos olhando para os nossos próprios dias. Meus irmãos, esta é a beleza da palavra de Deus. Porque imagine você, Sofonias foi então vivido, escrito ali, em torno do ano 600 anos antes de Cristo, por alguém extremamente diferente de nós, num contexto completamente diferente, mas que 2000 anos depois de Cristo, então nós já estamos falando de algo em torno de 3100 anos, nos traz uma mensagem que parece e é escrita para nós
e para os nossos dias. Sofonias parece que está contemplando a idolatria, a violência, a mentira, o comodismo, a indiferença, a soberba, a opressão dos nossos dias. Portanto, meus irmãos, quando lemos Sofonias, somos confrontados pela mensagem de juízo de Deus. Então, não se engane, nós somos por Deus disciplinados. Babilônia foi levantado por Deus para ser um mecanismo de correção do povo de Deus naquele tempo. Quando nós olhamos para os nossos dias, ficamos imaginando, não há esperança política, não há esperança na sociedade comum, porque parece que as pessoas se corromperam. Os negócios são feitos com muita suspensão. Já não se sabe mais em quem se pode confiar. Líderes religiosos se corrompem dia após dia, viraram mercadores da fé, estão se enriquecendo em detrimento da exploração de pessoas que, chamadas a um apelo emocional em busca da prosperidade, têm aberto mão do pouco que têm. Então, meus irmãos, diante de um cenário de desesperança generalizada, qual seria a mensagem de Deus para o seu povo? Imagine Sofonias anunciando o juízo de Deus naquele tempo. O que Deus teria a dizer ao seu povo? Agora imagine você, olhando para a nossa sociedade, para os dias que vivemos, e pensando, qual a mensagem de Deus para nós? Qual a mensagem de Deus para aquele remanescente fiel que não se deixou levar pelas paixões efêmeras desse mundo? Qual a mensagem de Deus para aqueles habitantes de Judá que, apesar de viverem no meio de um povo corrompido, haviam permanecido, perseverado? O que Deus teria a dizer àquele povo diante de um cenário caótico como aquele? E o que Deus teria a dizer a nós hoje, irmãos, à igreja de Jesus, a um pequeno contingente que estamos chamando de remanescente fiel? Qual a mensagem de Deus para os dias difíceis, turbulentos que nós temos vivido? O texto que lemos é especialmente a resposta para estas perguntas. A esperança e livramento de Deus para este remanescente fiel é a tônica da fração de texto que nós lemos. O texto que nós lemos, capítulo 3, versos 8 a 20, retrata a descrição de Sofonias para a salvação proposta por Deus àqueles que não se deixaram contaminar. Esta parte do livro, meus irmãos, é, portanto, uma mensagem de esperança e livramento de Deus para o seu remanescente fiel. Sabe o que é belo, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras? É que nós conseguimos perceber e visualizar que o povo de Deus errou muitas vezes, e a despeito dos seus erros, Deus se revela em misericórdia. O juízo de Deus, a santa ira de Deus sobre o seu povo, tem com vistas o aperfeiçoamento desse povo e chamar-lhes ao arrependimento. Existe, portanto, um contraste gigantesco entre os primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e primeira parte do capítulo 3, e este restante do capítulo 3. De um lado, Deus profere juízo, julgamento ao seu povo. Do outro, esperança e salvação. Este texto, então, é para nós uma das mais belas declarações de amor de um Deus que se importa com o seu povo. E é claro que eu estou dizendo que é uma das mais belas, porque, pelo menos na minha opinião, Isaías 53 é a mais bela do Antigo Testamento. Esse cuidado e amor de Deus se manifesta, em primeiro lugar, na purificação do seu povo. Leia comigo Sofonias capítulo 3, verso 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Então
darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos os invoquem ao Senhor e o sirvam de comum acordo. É interessante, meus irmãos, que sempre que o povo de Deus passa por um momento de adversidade, sempre que o povo de Deus passa por um momento de disciplina, esta disciplina, este juízo nunca é de forma total. Deus sempre preserva para si um remanescente fiel, que lhe adora de todo o coração. E Deus então purifica este remanescente fiel, para que a partir destes ele constitua o seu povo. Esta é uma linguagem, uma imagem pactual. Nós percebemos isso acontecendo ao longo da história. Quando, por exemplo, nós olhamos para o pacto de Deus com Noé, onde Deus se propõe a destruir o povo depravado, mas guarda para si um remanescente do qual nasceria o seu povo. Quando nós olhamos para o livro de Sofonias, aqui no capítulo 3, a partir do verso 9, o tom da declaração de Sofonias muda sensivelmente. Antes, uma palavra severa de condenação e julgamento. Agora, uma palavra de esperança e purificação. Irmãos, nos últimos dias, nós fomos comovidos pela cena do povo afegão sofrendo pela violência que lhes são impostas pelos seus líderes. Nós percebemos que a idolatria do Islã tem feito muitas vítimas ali. A opressão também é facilmente percebida no meio, na vida daquele povo. E diante de um cenário tão dramático como esse, onde não nos parece ter uma solução, onde parece que o fim de todas essas lutas é a autodestruição, a palavra de Deus, por meio do profeta Sofonias, está nos dizendo que o Senhor é quem livra o seu povo, que o Senhor tem guardado para si aqueles que lhe são fiéis, e este livramento de Deus nos alcança de duas maneiras. Ele nos alcança agora, mas principalmente depois. Ele nos alcança já, mas ainda não na sua totalidade. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos dá conta que, embora o pecado impere em muitos redutos e o mundo se torne cada dia mais um lugar difícil para um cristão viver, Deus tem preservado para si um contingente que lhe é fiel, um remanescente que lhe é fiel, e é Deus quem guarda o seu povo, é Deus quem sustenta o seu povo. Isso nos alcança agora, enquanto enfrentamos as privações, mas também, tal como a profecia de Sofonias está apontando para o juízo final de Deus, para a consumação de todas as promessas de Deus, quando Deus haverá de punir severamente aqueles que se afastaram da sua presença. Ele também trará alento àqueles que lhe foram fiéis. O que a mensagem de Sofonias tem a ver com a nossa vida hoje? Talvez seja esta ainda a sua pergunta. Eu gostaria, queridos irmãos, de dizer a você: tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com os nossos dias. Se vivemos num mundo caído, esta também era a realidade de Judá nos tempos de Sofonias. E assim como Deus exerceu o seu juízo, Deus também nos oferece a sua misericórdia. E como lidar com estas tensões? Sofonias, no verso 14 do capítulo 3, está nos dizendo: cante. Acompanhe comigo a leitura de Sofonias, capítulo 3, verso 14, quando ele diz assim: canta, ó filha de Sião,
Rejubila, ó Israel, regozija-te e todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Como cantar, como comemorar, como nos alegrar, vendo tamanha tristeza, tamanha violência, vendo a idolatria tomando conta do mundo, se achegando dentro da própria igreja. Como cantar? Sofonias está nos ensinando que o Senhor é quem mantém o seu povo. Capítulo 3, verso 12, ele diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia em o nome do Senhor. Nós só poderemos viver como este remanescente do povo de Judá, que pode cantar em meio às lutas, quando a nossa confiança está no Senhor. Quando nós podemos confiar a nossa esperança nas mãos de Deus. Portanto, irmãos, vivemos sim dias difíceis, dias de violência, dias de perseguição. Essa semana eu recebi uma mensagem do missionário Lucas, que está na Turquia, falando dos desafios de evangelizar os muçulmanos. São dias difíceis, mas vem de lá também a mensagem de consolo. Contudo, o Senhor tem nos guardado. Irmãos, eu tenho dito e não cansarei de repetir: as dificuldades que temos enfrentado nos dias atuais são uma forma de Deus purificar a sua igreja, peneirar a sua igreja, separar aqueles que são de fato do Senhor, e a estes recai uma promessa de Deus, onde Deus há de nos sustentar. E estes aqui são aqueles que confiam no Senhor. Então, a questão última que fica para nós é a seguinte: a misericórdia de Deus nos alcança, ainda que o mundo seja mau, como era nos dias de Sofonias. Há esperança para aqueles que confiam no Senhor, para este remanescente fiel, que são testemunhas de Deus no mundo caído. Mas a questão é: nós confiamos no Senhor? Porque é isso que determina se somos objeto desta promessa de cuidado de Deus. Se é em Deus que nós temos confiado, estejamos, portanto, esperançosos no livramento de Deus à sua igreja. Sabe por quê? Cristo é a nossa esperança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Portanto, irmãos, ainda que se aprovem leis, ainda que o mundo se levante, ainda que o inferno se levante, nós que confiamos no Senhor, somos este remanescente fiel que Deus promete preservar, e que no dia do seu juízo haverá de se revelar a nós e dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o descanso que vos está preparado. Que nós possamos então entregar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor, que possamos confiar em Deus, certos de que, embora os dias sejam maus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se existem e existem motivos para chorar, nesta manhã Sofonias está nos chamando a cantar, porque Deus é por nós. Vamos orar. Deus querido, nós louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos por sua palavra, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos guarda, o Senhor nos faz refletir a respeito dos nossos pecados que nos afastam do Senhor. Mas também, Deus, o Senhor nos consola e nos ajuda a superarmos aquilo, ó Deus, que muitas vezes traz tristeza ao nosso coração, desânimo. Os males têm crescido a cada dia, o mundo tem cada vez mais se corrompido. Mas como lemos hoje e vimos hoje, o Senhor tem guardado para si o remanescente que lhe é fiel. E por isso, Deus, nesta manhã nós pedimos:
nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Nos ajude a perseverarmos no Senhor, para que então, ó Deus, possamos descansar, certos de que somos objeto desta promessa. Nos ajude, Deus, a vivermos a nossa vida de uma forma que testifique, ó Pai, a transformação que o Senhor promoveu em nós. Nos ajude a orar por aqueles que estão sofrendo. Nos ajude, ó Deus, a sermos exemplos para aqueles que estão se distanciando. E que, na ação do Teu Espírito, possamos ser a cada dia mais o remanescente fiel do Senhor, vivendo num mundo perdido. A nossa vida é do Senhor, os nossos sonhos são do Senhor, e a nossa esperança de vida é o Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que esta mensagem fortaleça o nosso coração e nos ajude a cantar quando só temos motivos aparentes para chorar. Que Deus te conceda uma